Olá, meus amigos, todos estão acompanhando aí os casos das associações aí com Jeffrey Epstein, de tantas celebridades, né, ligadas aí a abusos sexuais, tráfico de crianças, até canibalismo. E nós publicamos um artigo ali no Estudos Nacionais, no Substack do Estudos Nacionais, falando da grande probabilidade, as grandes semelhanças que existe dessas difusões de informação escandalosas, né, com as velhas e clássicas operações chamadas compromat, que significa material comprometedor, que se baseia naturalmente no método muito popularizado durante a União Soviética de coletar material comprometedor justamente de celebridades, pessoas importantes da política que se deseja destruir ou ter nas mãos, para depois chantagear, né, em troca de poder ou até mesmo denunciar e condenar mesmo, né? E é claro que essas operações consistem também na criação desse material. Quer dizer, muitas vezes se colocava lá mulheres para seduzir políticos de alto escalão, eles faziam as suas lá, né? Caíam na tentação, aí a pessoa era incumbida de fotografar, etc. Alguém fotografava, coletava esse material, depois chantageava a pessoa: se não fizer o que a gente quer, a gente divulga isso para toda a mídia. E em muitos casos isso foi natural, de simplesmente divulgar e condenar na opinião pública. Quando se tem, como eu mencionei recentemente em um áudio no nosso canal do Telegram, quando se tem o poder total sobre a grande mídia, isso fica ainda mais fácil, e principalmente quando se deseja ter nas mãos a imagem de certas celebridades, presidentes, chefes de governo e tal. Não vamos esquecer que essa grande explosão dos casos do Jeffrey Epstein, dos e-mails, etc., surgiu logo após o Donald Trump capturar o Maduro. Lembrando que a Venezuela é um país alinhado à Rússia. Também depois dele ter ameaçado ali invadir ou comprar ou adquirir, anexar, etc., o território da Groenlândia. Lembrando que se você olhar o globo a partir do Ártico, você vai ver que a Groenlândia está exatamente, é um território exatamente entre a Rússia e os Estados Unidos. Então é um território altamente estratégico para os dois países. É a Ucrânia do Trump, né? Então, de repente surge essa operação. Quer dizer, em um áudio maior, para os assinantes do Observatório, eu expliquei um pouco o contexto de tudo isso aí, dessas narrativas aí, como do Jeffrey Epstein, que vem crescendo muito e avançando para dentro de setores conservadores, de direita, etc., como a própria ideologia eurasiana, que tem se infiltrado muito nesses setores e que foi já aparelhada, assim como a União Soviética, ou melhor, assim como a Rússia, através da União Soviética e do comunismo, seduziu e cooptou, instrumentalizou grande parte dos proletários da esquerda. Agora nós temos uma virada de chave, quando a Rússia, que é o mesmo agente histórico da União Soviética, tenta cooptar e instrumentalizar os movimentos de direita, porque são esses agora que são os oprimidos. Na época o proletariado era oprimido, agora é a direita, por causa da censura, dos globalistas, etc. Então já existe um inimigo, que é o globalismo ocidental, e existe a vítima, que são os conservadores, a direita, etc., as religiões, mas sempre as religiões no coletivo, né? Nunca é uma religião, são as religiões. Então, através desse indiferentismo religioso, tradicionalismo perennialista, esoterismo, etc., eles dizem defender as tradições, entre aspas, né? E aí é dessa forma que eles conseguem, partem para o ataque de quem? Das elites globalistas. O objetivo da operação aí do Jeffrey Epstein é que a Rússia consiga derrubar essa elite globalista ocidental para colocar no lugar erguendo, né, levantando, ascendendo uma nova elite que vai ser associada não mais ao Ocidente, mas ao Oriente. Esse é o grande sonho dos próprios globalistas, de mudar o centro de poder do mundo do Ocidente para o Oriente. E isso é uma das metas esotéricas muito famosas, né? E em uma das séries de áudios que nós estamos gravando sobre a multipolaridade, a gente mostra todos os aspectos de identificação perfeita e sucessão mesmo
do globalismo para a multipolaridade, mostrando que não são opostas de maneira nenhuma. Certo? Então, isso aí é uma coisa muito evidente. Essa questão do Jeffrey Epstein tem todo o jeito de ser uma operação de compromat e, como nós mostramos nos textos, o Jeffrey Epstein teve muitos encontros com russos, agentes russos, tentou marcar um encontro com Putin, etc. E o mais importante, né, só você ver o conteúdo da mídia. Onde está o Putin nessas histórias? Né? Pelo contrário, nós vemos publicações, memes da direita falando disso e mostrando ao lado uma frase lá solta do Vladimir Putin, em que ele fala em canibalismo, que ele fala em comer carne humana, que essa elite quer comer carne humana, etc. Mostrando que, na verdade, ele é o salvador da pátria, ele é o salvador do mundo, do ocidente, né, acima de todas as suspeitas, etc. Mas isso repete um expediente muito comum do movimento revolucionário, um movimento revolucionário universal, que é o expurgo. A figura do expurgo é a coisa mais comum que tem. Na Revolução Francesa, teve uma elite que subiu o poder, guilhotinou um monte de gente, tomou o poder e fez um governo. Daqui a pouco vem outro dizer, não, esse pessoal aí é imoral por isso, por aquele outro, ele derrubou todos eles, guilhotinaram eles, tomaram o poder e fizeram um outro regime ainda pior. Então é sempre assim, o movimento revolucionário, por natureza, ele é autofágico. E aí essa autofagia é que explica o caso da difusão dessas informações sobre do Jeffrey Epstein, sobre as celebridades e personalidades da política ocidental. É isso, meus amigos. Já imaginou ter acesso a mais de 10 cursos e livros digitais sobre temas da atualidade política e espiritual, sob a ótica católica, tudo em um único espaço? O Observatório oferece essa chance. Assinando o Observatório, você dispõe de um conteúdo aprofundado, histórico e filosófico sobre as mais profundas raízes espirituais e históricas dos conflitos que mudaram o mundo, no passado e no presente. Agora é possível ter uma visão ampla do que está acontecendo, indo muito além do noticiário. Assine o Observatório.